O que quer dizer o amor sacrificial, o amor ágape? Está aqui em 1 Coríntios 13, no 4 a 7. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o que eu quero trazer aqui para vocês, que assim como eu, sofre nesse lugar de síndrome de salvadores, que nós não viemos só fazer o papel de Cristo, nós vamos carregar nossas pequenas cruzes, vamos sim, mas o que quer dizer que a gente entra nesse lugar de sofredor? A gente sofre porque a gente mata o nosso ego, inclusive a nossa expectativa dos nossos interesses com relação às pessoas, o que a gente gostaria que ela mudasse. Às vezes você quer que um marido mude, para que uma amiga mude, para que um familiar mude, os seus pais mude, algum irmão, algum primo, alguém que você quer que mude, porque, enfim, você queria que estivesse com Cristo, ou você sabia que a pessoa podia estar melhor, então você fica nesse lugar de querer salvar a pessoa. Então, quando fala desse amor ágape, até a gente consegue ver a história de Cristo, porque Deus trabalha muito nesse lugar que ele entra com amor. Esse Espírito Santo vem, nos constrange, nos amolece, e ele fica, e ele não nos julga, ele sabe que a gente é pecador, ele pega a gente da forma que a gente tá. E ali, quando mais a gente se abre, se a gente abre o coração, a gente vai derretendo para Cristo, ele entra no nosso coração e nos salva. Ele morreu por todos, mas nem todos vão se arrepender, vão entender o sofrimento dele e querer mudar por isso. Muitos pensam até, ok, Cristo morreu por mim, mas isso não toca. Às vezes Jesus já tentou chegar várias vezes no coração dessa pessoa e ela resiste, e ela acha de que ela não precisa de perdão, de que ela não precisa de melhorar, de que ela já tem um bom coração e de que ela não precisa de nada disso e que Deus ama ela e tá tudo certo. São poucos que vão abrir o coração, vão se arrepender, vão escolher o Senhor como Senhor e Salvador, vão se render aos pés de Cristo, vão aprender a se submeter, obedecer, vão não só com esse lugar de aprender, de ser amado primeiro, vão começar também a amar. Tem pessoas que vão receber o amor de Cristo e vão querer ficar só nesse lugar de receber, de interesse. E vai passar um tempo, vai até afastar de Cristo, até que aconteça alguma coisa desafiadora para voltar aos pés de Cristo. Então, Jesus foi crucificado, ele não ficou ali para ser reconhecido, porque ele precisava agradar ninguém. Na verdade, ele fez isso por amor. Ele fez isso por amor, para nos salvar, porque nós precisamos dele, não ele de nós. E quem abrisse o coração e entendesse o quanto que nós somos pecadores, o quanto que nós precisamos da graça e da misericórdia de Cristo. E inclusive precisamos da justiça dele. Quando nós endurecemos muito o coração, o Senhor sempre vem com a justiça dele, depois para ter restauração. Mas se ele precisar, ele vai ter braço forte. E ele vai fazer isso não porque ele é ruim, não porque ele é mau, porque ele é um pai que ama. Um pai que ama coloca limite, traz ordem e faz o que precisa ser feito para cuidar dos seus filhos, dos seus escolhidos, de quem ele é dono dos corações, mesmo que estão aí perdidos, cegos, cheios de escama nos olhos. Eu entendi a primeira parte do amor sacrificial de Cristo, que é o quê? De você ficar dando amor e tentando, só que chega uma hora que Deus fala, para. Agora é a hora da pessoa sentir o amor de outra forma. Ela vai começar a sentir as consequências das escolhas dela. Porque Deus está castigando, não. É uma outra forma de Deus te trazer. Ele tentou, ele fez, trouxe com amor, você entrou ali e não quis muito se compromissar. Ou às vezes escapou, ficou ali um tempo, saiu. Então Deus agora está me ensinando essa outra forma de amor. Então depois o Senhor vem capaz da justiça, que eu sei que ele sofre também. Você acha que Cristo não sofre com as nossas dores? Mas às vezes é a forma que Deus tem para trazer você para próximo dele. Vai quebrar as patinhas, assim como um pastor faz, se ele tiver que machucar as patinhas para você ficar dependente, para você não ter uma outra opção de sair, para não sair muito longe, ele vai trazer. Então essa é outra forma que o Senhor tem me ensinado de aprender o que é. A suportar, ficar, mesmo vendo que a pessoa está tomando um mau caminho, e falar assim, isso também é amor. Eu sofrer e permitir que ela sofra as consequências das escolhas. Então, você que às vezes também tem essa dificuldade, essa síndrome de salvadora, que às vezes para a sua vida, se abandona, chega a um ponto que você passa. Às vezes Deus quer que você tenha essa parte. Tem uns que vão derreter o coração, que o seu amor vai constranger elas. Mas tem pessoas que não vai continuar com o coração fechado, com o coração egoísta,
cega, cheia de escama nos olhos. E daí o Senhor vai vir com o cajado dele. Daí é a hora do Senhor vir com o cajado. E isso também é amor. Você saber que seja com o marido, com o familiar, com o primo, com o amigo, entender, ok, Senhor. Deus está falando, deixa que agora eu vou colocar a mão. E permitir. Às vezes você não quer porque tá sofrendo, você tá vendo, nossa, a pessoa tinha tudo pra... Ela tava próxima. Então o Senhor vai lá, deixa, porque agora você vai aprender a amar da forma de permitir as pessoas sofrerem as consequências dos seus erros e de quererem permanecer nos erros. Eu não sei se você conhece aquele filme que chama Amor de Redenção. Pra mim é um filme, tipo assim, foi o meu preferido da vida, porque é o que mais representa o amor de Cristo por nós. Então, ela era uma prostituta, e porque, na verdade, não por escolha, mas a vida foi levando ela naquilo. Ela não teve muitas escolhas mesmo, ela nasceu dentro daquilo, porque a mãe já estava naquilo. Eu vou dar spoiler aqui, se você quer assistir o filme. Então, talvez eu não vou contar o final, mas eu vou contar o meio do que eu quero trazer aqui agora. Então, teve um fazendeiro que Deus falou que essa prostituta seria a esposa dele. Muito parecido com a história de Oséias, né? Na Bíblia. E com Gomer. E que no começo ele constrange ela, tipo, olhando ela e vendo que ninguém via. Ele via a família, ele queria ter uma família com ela. Ele tinha um coração amoroso. Ele tinha um coração e tinha olhos de Cristo para aquela mulher. E ele tentou de tudo, só que ela tinha muitas coisas dentro dela e muita cegueira. Então, no começo, ele teve esse lugar de muita doação, de um amor constrangedor, tipo assim, de uma pureza, de um respeito por ela que nunca nenhum homem tinha tido. Até tiveram homens que quiseram casar com ela, mas não nesse lugar de desinteressado sexualmente. Não que ele não quisesse sexo, ele era homem, mas o olhar que ele tinha para ela era como Cristo. Mas chegou um ponto que ela não conseguia, ela estava cheia de coisa dentro dela, ainda tinha muito resistências dentro dela. Chegou um ponto que ele trazia, ela voltava, ele trazia, ela voltava. Chegou um ponto que ele deixou ela sentir as consequências da escolha dela. E Deus estava tratando até nisso. E até ela apanhar por mais algumas circunstâncias. E ir se rendendo, né? Ao amor de Cristo. Enfim, eu não vou contar o final, mas é lindo, assiste esse filme. Pra mim é o que mais fala muito desse amor sacrificial, desse amor de 1 Coríntios 13, né, 4-7. Então a gente precisa entender duas fases desse amor sacrificial. A primeira, às vezes esse lugar sacrificial, quando a gente fala, é sacrificar o nosso ego. Então, às vezes, coisa que você teria orgulho, você mata a carne e às vezes você não faz isso. Às vezes é o próprio Espírito Santo dentro de você. Você ama com o amor do Espírito Santo. Esse homem amava essa mulher com o amor do Espírito Santo. Eu já tive uma situação que eu amei, que eu falei, gente, esse amor não é meu, porque eu normalmente teria orgulho para lidar com relação a isso. Mas quando o Espírito Santo entra, então é esse amor do Espírito Santo através de nós que constrange o outro, que era para constranger, mas às vezes o outro ainda continua nesse lugar de resistência. E às vezes ele começa a admirar até o amor que você sente, mas ele sente inveja, ele acha que aquilo não tem dentro dele, ele acha que às vezes ele não é merecedor, enfim. Às vezes ele está tão acostumado com a rejeição de que ele não consegue receber aquele amor. Então tem um monte de questões, mas essa é a primeira fase. Então o que? Você se sacrificar nesse lugar de constranger o outro com amor. Quando você vê que a pessoa ainda resistiu, o coração tá duro, daí você vai só simplesmente falar assim, aqui, Senhor, toma conta. A minha parte e a sua parte é o quê? Suportar, porque vai doer em você também. Se você é uma pessoa, você não gostaria que ela sofresse aquilo. Você acha que não precisaria daquilo tudo, mas ela tava com o coração duro. Toma conta, Senhor. E essa é a segunda forma do amor sacrificial. Não você, não é você que vai vingar, você não vai fazer nada. Se da mesma forma você começou a amar, era o amor de Cristo que abundava, que constrangia o outro, você, de alguma forma, seu ego, ele não aparecia, você morreu para quem você era, deixando o Espírito Santo constranger o outro. Essa outra forma, também a justiça não vai ser das suas mãos, a justiça ela vai vir das mãos de Cristo, assim como é o único que salva. Então, o amor constrangedor que vem através de nós é do Espírito Santo. Essa justiça, quando chega a hora dela da gente deixar que Deus trabalhe com a justiça na vida da pessoa, quem faz é Deus. E quem vai salvar essa pessoa é Deus. Então a gente começa a sair desse papel de salvadora. Não é esse papel que Deus quer nos prender nesse primeiro amor de forma equivocada. A gente precisa entender esse amor sacrificial que Cristo pede para que a gente tenha.
para que a gente também cresça com isso, porque eu também tive que aprender com essas lições. Eu tinha isso de me abandonar e cuidar muito dos outros, eu tirava os processos dos outros. Então Deus fala, dá a cruz aqui que eu vou ver com essa pessoa, deixa que eu vou colocar no caminho. Eu sou o pastor. Fica muito mais leve a vida assim, né? Quando a gente faz nossa parte, a gente compreende o que é meu, o que é do outro, até que ponto eu vou, até que ponto eu deixo, e Deus vai dando esse discernimento. Mas a gente precisa ter consciência para sair desse padrão, um padrão de codependência, de pessoas que acostumaram a carregar a cruz de outras pessoas desde a infância. E que foi pesado, mas agora em Cristo, Jesus já morreu por nós. Nós não precisamos de morrer, dar a vida por ninguém. E claro, o que a gente aprende com isso tudo? Matar a nossa carne, que é esse padrão de costume de querer ser Deus, quando a gente não é. E não porque a gente queria, porque é um padrão quando a gente acostumou a ser assim. Então, glória a Deus, que a gente encontra um Deus Pai que já fez tudo por nós, que está tudo disponível, a graça e a misericórdia dele e a justiça. A graça, a misericórdia e a justiça também, para aqueles que precisam de um braço mais forte. O bom é saber que o Pai nos ama tanto que ele não vai nos abandonar. Tem gente que fala, ou vem pelo amor ou pela dor. Isso não é bíblico escrito exatamente assim, mas eu creio que o Pai nos ama tanto que de uma forma ou outra, se o seu coração é dele, se você é dele, ele vai te trazer para perto, de uma forma ou de outra. Que seja pelo amor. Independente que seja que você venha até Cristo e que ele te salve e que você fique tão firme na rocha com Cristo que você perca a vontade de tudo que é do mundo. Angel, finest girl west of the Rockies. I have to meet her. You are not hopeless. What's your pleasure, mister? The truth is, I didn't come here for that. You have been broken, your innocence stolen. Now you're gonna marry me. Take me away from here. Give me the life I deserve. I hear the whisper underneath your breath. Do not give way to such feelings as these. I hear you They will ruin your happiness. have nothing left. I give you an angel. You cannot choose the life you have, but you can choose the life you want. Send out an army, find you in the middle of the dark. She just does not love you. She is using you. You have no idea who she is. You have to stop thinking that I'm gonna be something that I'm not. That way is home. Your choice.